paz de Cristo, meus irmãos. Eu agradeço a presença dos irmãos que estão assistindo os nossos vídeos. Eu vou estar pedindo aí para que os irmãos se inscrevam no canal, para que o canal possa estar crescendo. Divulgue para os seus amigos. É só você clicar ali embaixo onde está escrito inscrever-se. Você vai ver ali também uma mãozinha fazendo um sinalzinho assim. Você clica nela para que o canal possa estar crescendo e estar aparecendo no Google para outras pessoas poderem ver aí os vídeos. Você clica ali no sininho também que vai estar aparecendo ali do lado e você vai tendo aí atualizações do nosso canal. Então lembrando que agora eu não vou mais estar respondendo as questões dos irmãos, as perguntas, pelos comentários ou pelo WhatsApp. Eu vou estar respondendo por e-mail. Vocês me enviem suas questões para o e-mail israel.leães@gmail.com. Vai estar aparecendo aqui do lado o e-mail e vai ficar muito mais fácil para responder a questão dos e-mails, porque devido à quantidade de pessoas que estão me enviando perguntas, fica um pouco difícil de responder. Então hoje nós vamos tratar um pouco sobre o ano dos jubileus, que é um estudo que vai falar também sobre as últimas coisas, 70 semanas. Então, para que os irmãos possam estar entendendo melhor, é necessário que os irmãos tenham conhecimento sobre as festas de Deus, os ciclos das festas. Vou deixar aqui do lado, vai estar aparecendo aí uma telinha para ser redirecionado para este vídeo. Então, lembrando que as festas de Deus são um ponto muito importante para se compreender as últimas coisas. E hoje a gente vai tratar um pouco sobre o ano dos jubileus. Mas antes de nós começar a falar sobre os jubileus, é necessário que a gente tenha uma introdução. Esse vídeo vai ficar com 2 ou 3 partes. Essa primeira parte vai ser uma introdução. Nós devemos entender que Deus, na lei, coloca a sombra das coisas futuras. E assim como as outras leis são sombras, o ano dos jubileus também aponta para a sombra das coisas que aconteceriam para o povo de Deus. Deus deixou isso para que nós pudéssemos nos guiar na sua palavra. Mas antes de nós chegar nessa questão do ano dos jubileus, é necessário nós entendermos o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque se os jubileus falam das últimas coisas, nós temos que compreender as primeiras coisas. Porque você não pode construir uma casa pelo telhado, mas você tem que ir pelo fundamento. Então, os jubileus ele vai mostrar para nós uma mensagem de liberdade da escravidão, uma mensagem de liberdade, de remissão e de alegria. Em Gênesis 1, verso 26, Deus vai dizer o seguinte sobre o homem, sobre a criação do homem. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, olhando literalmente aqui, nós estamos vendo o homem dominando sobre os animais. Mas Deus ele quis expressar coisas superiores aqui. Atente, por exemplo, que no primeiro dia nós temos a criação da luz, na realidade a separação da luz das trevas. Só que o sol foi feito no 4º dia. Por quê? Porque Deus estava nos mostrando aspectos espirituais acerca de Cristo. Então, quando você vê a criação do homem aqui, de fato, Deus criou o homem, tem uma parte literal. Mas Deus enfatiza essas expressões para você ver o espiritual da coisa. Porque veja nesse momento que é dito, né? Que domine sobre os animais. Então você vê que Adão está numa posição de domínio sobre os animais. Os animais selváticos, os animais da água, da terra, os que rastejam. E isso já nos dá o que? Uma revelação. Por quê? Porque a serpente, ela é o que? Um animal que rasteja. Ela era um animal, né, representado nesses animais. Então quando Deus fala assim, tenha domínio sobre todos os animais, automaticamente você vai ter que entender que Deus está nos dando um gatilho para mostrar que o homem não estava debaixo do domínio da serpente. Então aqui nós vemos, né, o homem com uma posição de dominador, numa posição de domínio. Vai dizer assim no Salmo 8: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Então veja que aqui Deus colocou domínio sobre o homem da sua criação. Isso é importante se compreender, né? Então veja que a serpente, ela estava, né, de uma forma implícita, debaixo do domínio do homem. Então uma coisa vai acontecer em relação a esta vontade de Deus. Então o que apareceu no Gênesis é a vontade plena de Deus. Mas por causa do pecado, algumas coisas vão acontecer. E uma dessas coisas que vão acontecer vai ser o quê? A entrada da servidão do homem. Porque o homem vai passar de uma posição de domínio, ele vai passar para uma posição de servidão, como nós vamos ver. Em Gênesis capítulo 13, nós vemos que Deus vai expressar toda a história da humanidade, da redenção, em 3 ou 4 versos. Porque vai dizer assim, Gênesis 3, verso 15:
porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu o ferirás o calcanhar. Você está vendo que Deus está prometendo um descendente. É um ponto. E um segundo ponto que nós vamos ver aqui que você vai ver é entrando a história da queda do homem, que diz assim: E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. O homem que estava numa posição de domínio, onde a serpente estava debaixo da sua autoridade, agora dessa posição de domínio ele passa para uma posição de servo. Então veja que Deus fala, no suor do teu rosto. Isso está implicitando o quê? A entrada de serviço, a entrada de você ser um servo. Só que no começo Deus falou que dominar. Então é aqui que começa a história da escravidão humana. Você vê duas coisas aqui. Primeiro, você vê que Deus fala: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Você vê a escravidão entrando no mundo. Deus não está falando de coisas literais. Ainda que haja coisas literais, o que Deus está querendo mostrar é a escravidão espiritual. Veja que no Éden Deus disse que toda árvore o homem poderia comer, só que ele só atentou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ter comido da árvore da vida que apontava para Cristo, mas ele preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um outro ponto que nós vemos aqui é quando diz: tu és pó e ao pó voltará. Então você vê primeiro a entrada da escravidão, você vê o homem saindo dessa posição de domínio. E um segundo ponto, ele fala: tu és pó e ao pó voltará. Conseguimos ver que isso significa que a morte entrou na vida do homem. Então nós vemos a escravidão e a morte. Mas a gente vê um terceiro ponto que Deus vai dizer, onde vai estar mostrando a restauração de todas as coisas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente está vendo uma revelação da profecia. Essa profecia vai ser expandida lá em Apocalipse 12, onde você vai ver uma mulher que está sofrendo para dar à luz. E nasce um homem, um filho varão, que vai reger todas as nações. Então esse filho que está aparecendo aqui, esse descendente, é propriamente dito o Messias. Então nós vemos a entrada da servidão, a entrada da morte e da restauração de todas as coisas. Ainda que o homem estivesse debaixo da servidão, nós vemos que Deus está mostrando que um dia a serpente ficaria debaixo dos pés do descendente dessa mulher. Porque ele diz assim, que este descendente pisará a cabeça da serpente. Você consegue ver como implicitamente está apontando essa serpente estando debaixo dos pés de Cristo, ou seja, debaixo do seu domínio. Porque essa expressão debaixo dos pés na Bíblia, ela implícita o quê? A domínio, a autoridade. Por isso que vai falar no Salmos 8, puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, é autoridade e dominando sobre essas coisas. Então esse mundo ele foi entregue para quem? Para Satanás. Esse mundo está debaixo da autoridade de Satanás. Quando você olhar para Apocalipse, você vai ver que o dragão ele tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças apontam para o quê? Para a autoridade do diabo, que está apontando para os reinos. Por isso que nós vamos ver que quando a besta se levanta, ela vai ter também 7 cabeças, porque ela recebe a autoridade. E você vê que aqui aparece, que o descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente e vai ferir o seu descendente, vai colocar inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Então são 2 descendentes. Agora é importante nós vermos que a autoridade sobre esse mundo vai ser entregue para Satanás. Isso está em Lucas 4, a partir do verso 5, que vai dizer assim para nós: Elevando, mostrou num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque ele me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua.